Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade então à nossa aula, dos desafios geopolíticos na Europa, e que é uma aula especial, né? Essa segunda parte é uma aula especial para a turma de História Contemporânea do meu grande amigo Miranda, professor Miranda, o pessoal de Chapecó, né? Da Universidade da Fronteira Sul, Universidade Federal, né? Da Fronteira Sul. Então, rapaziada, um abraço e vamos continuar sem mais delongas. Eu esqueci de colocar o celular no silencioso, vamos colocar o celular no silencioso, vamos colocar os óculos, né? E vamos lá. Na aula passada a gente terminou aqui, né? Fazendo uma discussão sobre a questão da demográfica, né? E a questão demográfica, a gente viu que a Alemanha está em queda demográfica, na verdade, todos os países da Europa estão em queda demográfica, né? O Japão está em queda demográfica também, né? Obviamente não é país da Europa, né? Mas era o exemplo que a gente tinha colocado. A Rússia está em queda demográfica, e essa questão daí a gente vai voltar já, porque essa questão demográfica é super importante para entender a importância da Ucrânia para a Rússia. E para a gente entender essa importância da Ucrânia para a Rússia, não é apenas para a Rússia, também é a importância da Ucrânia para a Europa. Então vamos para frente aqui e vamos olhar um mapa que é super interessante, na minha opinião. No lado esquerdo tem um mapa da Rússia, a Rússia está em pé, a Europa está em cima, a Ásia tá embaixo. A gente já vai falar já sobre esse mapa, mas vamos continuar agora no momento na questão da questão populacional, né? Então, se a gente olhar no lado direito, que tem essas colunas que na verdade estão reproduzindo a bandeira da Rússia, né? Pelas cores, né? Não tem nada tipo o azul, o branco e o vermelho, não, aí não significa nada. Mas se a gente olhar, então, no eixo, no lado esquerdo são mulheres, no lado direito são homens. Se a gente olhar no eixo horizontal é o número de pessoas, né? Então ali onde é, por exemplo, 7.000, significa que são 7 milhões, né? Que são milhares de pessoas. E se a gente, então, a gente olhar o número de nascimentos e a gente vê ali na esquerda os anos de nascimentos, a gente vê que a estrutura demográfica da Rússia, ela é bem concentrada pela questão de idade, levando-se em consideração, né, os nascimentos, portanto, entre gente que nasceu entre 1960 e 1990. Então, essa estrutura da Rússia, se a gente olha, ela tinha que ser uma pirâmide, né? Que daí sim seria uma estrutura demográfica, vamos dizer assim, saudável, onde a população continua a se reproduzir, etc e tal. Só que o que a gente está vendo aí é que não é uma pirâmide, ela forma uma pirâmide até 1990. E a partir de 1990 dá quase para dizer que é meio que uma pirâmide inversa, né? É meio assim, tipo, em comparação com as linhas azuis ali, né? Que ainda é época da União Soviética, com, né, em 95, sim, já havia 4 anos do fim da União Soviética, e a gente olhar, então a gente vê que a tendência da população da Rússia, em comparação o que era, levando-se em consideração o número de gente, né, com mais de 35, 40, o pessoal que nasceu na época da União Soviética, que falta gente, né? E isso vai de encontro, vamos voltar aqui, a esse gráfico, né? Que a gente vê ali em cima à esquerda, né? A gente vê que a Rússia entrou no buraco populacional, e é isso que a gente está vendo nesse gráfico de maneira mais detalhada, que basicamente isso significa que a população da Rússia vai continuar diminuindo. A tendência é a população da Rússia diminuir cada vez mais, como a gente viu naquele outro gráfico ali no onde tinha ali do Japão, da, da Alemanha e tal. E o que é que acontece então quando. Agora eu vou me colocar de novo, aparecer aqui. Tá. E o que é que acontece então quando existe esse problema populacional? O que é que acontece então quando começa a faltar pessoas? Tem aquele cara aqui do YouTube
que é famosão, o Peter Zaidan, né? Estados Unidos, e ele é demógrafo, né? A especialidade dele é demografia. E ele pinta um cenário super catastrófico sobre o fim do mundo por conta da demografia, não sei o que, tal, da demografia negativa, né? De ter menos pessoas e tal. Mas ele está errado, né? No fim das contas, porque a questão demográfica. É claro que a gente, se a gente pensar em termos da microeconomia, então, perdão, da microeconomia, da macroeconomia ortodoxa, então daí a gente tem menos pessoas, então tem menos consumidores, por um lado, e por outro lado tem menos gente para trabalhar, né? Por outro lado, a força de trabalho diminui, e isso então, quanto menos pessoas, seja por mortalidade, seja por uma estrutura demográfica assim negativa, seja por uma questão de imigração, né, que nesse gráfico da Rússia aí não mostra também, né, porque tem pessoas que vão embora do país, né, a gente já vai discutir isso ali na frente daqui a pouquinho. Então, o que acaba acontecendo é que, em tese, a fronteira produtiva do país ela se desloca para a esquerda. Então significa que o país produz menos e tal. Essa questão do Zaidan ela é relevante até um certo momento. Essa questão do Zaidan é relevante até o momento onde não entra primeiro a questão tecnológica, né? Que a questão tecnológica, daí países, né, os países que conseguem ter um desenvolvimento tecnológico suficiente, um grande desenvolvimento tecnológico, como na Europa, consegue compensar essa falta de pessoas, né, essa falta de trabalhadores através de um ganho muito significativo na produtiva, né, da produtividade produtiva. Fica um negócio ali tá redundante, né? Na produtividade da economia, né? Então consegue compensar isso. Onde que a questão da demografia é uma tragédia? Acaba sendo uma tragédia que sim, realmente afeta a capacidade produtiva, e ao afetar a capacidade produtiva por conta desse deslocamento da fronteira de produção possível para a esquerda, ou seja, como tem menos gente, consegue produzir menos, ou como não há um aumento da produtividade por conta de tecnologia, vamos dizer assim, acaba produzindo menos, então, consequentemente, a tendência desses países é desaparecer. Então, essa questão demográfica é muito importante para países em desenvolvimento e para países que não estão ainda plenamente desenvolvidos, como é o caso da Rússia. A tecnologia russa, na verdade, ela é uma tecnologia dos anos 80. A Rússia, com algumas exceções, parou seu desenvolvimento tecnológico no tempo da União Soviética. E apesar que hoje em dia ainda tem alguns desenvolvimentos notáveis, sobretudo na área militar, são desenvolvimentos com base em tecnologias pretéritas, em tecnologias passadas. Vamos voltar no mapa, então, que para a gente continuar essa discussão. Então, aqui no mapa, o que a gente está vendo é que, mais uma vez, o que a gente está vendo é que a Rússia tem um problema demográfico muito grande por conta dessa questão produtiva, por conta dessa questão da falta de capacidade de aumento da produtividade da economia. Realmente, essa questão demográfica é super, super importante. Agora, vamos olhar no mapa da esquerda, e o mapa da esquerda nos mostra algumas coisas interessantes, né? Então, que é o mapa da Rússia. Aquela parte que é em azul não é o oceano. Aquela parte que é em azul, se vocês repararem, ainda é o território da Rússia. Os mares, os oceanos estão em branco, né? Então o que é que a gente está olhando ali? A gente está olhando que uma grande parcela, quase metade, vamos dizer, mais ou menos metade, um pouco menos de metade do território da Rússia é subártico. Tá, beleza. Em amarelo é deserto. A gente vê que a China também, né, tem uma grande parte que é deserto. E em verde está a parte da Rússia
que é onde dá para ter agricultura, que é onde dá para as pessoas viverem normalmente, etc e tal. Ou seja, a parte habitável, vamos dizer assim, sem grandes problemas de frio, de calefação, a parte que dá para que tem um grande potencial agrícola, né? E tal, é essa parte em verde, né? É a parte em verde. Amarelo é deserto, então no deserto também é difícil viver. E na parte de azul é o Ártico, né? É o Ártico. E tem ali também num marrom mais escuro, né? É montanha, né? São cadeias de montanhas onde são barreiras geográficas naturais, vamos dizer assim. Vamos para o próximo slide. E daí, se a gente olhar aqui, ó, em vermelho, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que são essas cadeias de montanha que eu estava me referindo, que são barreiras estratégicas naturais. E se a gente olhar agora em azul, a gente tem 6 setas em azul, que são setas que, levando-se em consideração os desertos e as montanhas, são entradas estratégicas naturais para o território da Rússia. E durante o Império Russo e durante a União Soviética, a Rússia controlava essas entradas e saídas. O problema é que agora a Rússia não controla mais, tá? E como a Rússia não controla mais essas entradas e essas saídas, isso estrategicamente, então esse é o primeiro ponto que a gente tem quando a gente chega, é que a Rússia perde a questão do controle estratégico, né? Que inclusive é relacionado com um conceito russo estratégico, que talvez vocês estejam familiarizados, que é a questão da profundidade. Por isso, então, que, por exemplo, os países bálticos são importantes. Por isso que as ex-repúblicas soviéticas, né, que agora estão independentes, elas são territorialmente importantes para a Rússia, porque formam uma barreira protegendo o centro da Rússia. Mas vamos olhar o mapa de novo. Então, se a gente fala a questão da Ucrânia, veja, a Ucrânia inteira é verde. A Ucrânia é para agricultura, para viver. É claro que lá é frio, é claro que lá tem neve, mas nem se compara na questão do Ártico, né? Então, a Ucrânia, em termos econômicos, primeiro de tudo, né, por conta da agricultura, por conta de estar nessa área verde, que é uma área benigna, né? Que é uma área mais. É uma área mais. É uma área melhor para se viver, né? É, essa área verde, onde a agricultura, né, onde muito grão, né, trigo, grão, centeio, né, onde se produz, que é onde é o potencial agrícola, como eu disse, né, essa área como que primeiro é o potencial agrícola, mas mesmo assim é limitado, né, por causa do inverno, mas são invernos mais brandos comparado com o ártico, não sei o que e tal. Aí também, se a gente olha na parte que está próxima à Europa, não ali mais para a área da Ásia, mas na parte que está para a Europa, é onde está o potencial, econômico, né, da Rússia, né? E a Rússia, com a queda da União Soviética, perdeu parte dessa área verde e perdeu parte do controle, né, dessas flechas azuis que davam controle estratégico para a Rússia. Vamos para frente. Por conta disso, deixa eu colocar de novo aqui, pronto. Por conta disso, o que é que acontece? Se a gente vai aqui, e isso fui eu que fiz por conta de uma pesquisa
que eu estava fazendo sobre, que eu estou fazendo ainda, na verdade, sobre as narrativas estratégicas nos documentos estratégicos russos. Então, do lado esquerdo, a gente tem não é a doutrina militar, do lado esquerdo, a gente tem o conceito de segurança, né? E desses anos, então, 2000, 2009, 2015 e 2021. E no lado direito, a gente tem a nuvem de palavras do ano de 2021. E a gente vê que não vamos focar no lado esquerdo, mas vamos focar no lado direito, que é a mais recente. A gente vê que as três palavras principais que dá para a gente olhar, o que é que é? É desenvolvimento, segurança e russo, né? Ou seja, basicamente dá para a gente concluir, analisando essa nuvem de palavras, que a segurança russa é dependente do desenvolvimento, incluindo científico, né? Das pessoas, da economia, militares, né? Dá para ver, né? Baseado no nacional, né? E baseado também na economia. Dá para a gente ver aí nessas palavras principais, né? Então dá para a gente ver que, através da análise dessas nuvens de palavras, que a Rússia tem uma preocupação, né, que a grande preocupação estratégica da Rússia é com o seu desenvolvimento. E, obviamente, eles não são estúpidos, eles não são burros, muito, muito pelo contrário. Eles entendem que a Rússia entende que existe, que o desenvolvimento é necessário. O problema é que a Rússia não consegue se desenvolver, e o que eles não conseguem se entender é que o jeito deles fazerem as coisas não é. Aliás, deixa eu olhar aqui se eu não estou tapando eu estou tapando um pouco. Deixa eu me apagar aqui um pouco. Pronto, agora vocês conseguem ver as nuvens de forma melhor enquanto eu vou falando. Pois bem, e daí eles entendem que essa necessidade de desenvolvimento é super importante, que essa necessidade de desenvolvimento é urgente, mas só que eles não conseguem entender que o jeito que eles fazem coisas não resulta em desenvolvimento. Eu sempre cito um paper, um artigo que eu li uma vez eu não lembro o nome do autor e não consegui mais achar esse artigo, mas era um autor do Instituto de Economia da Academia de Ciências da Rússia, onde ele dizia que a Rússia tinha que mudar muitas coisas, tinha que ficar mais democrática, porque a democracia é bom para o desenvolvimento econômico, né? E a questão, então, na nuvem de palavras aqui, é que a Rússia entende que está ficando para trás. E o grande problema, voltando então, é que eles entendem isso, mas eles não conseguem entender que eles estão ficando para trás e é culpa deles. Então, o que é que eles fazem? Eles culpam o Ocidente. É a mesma coisa, e me desculpem dizer isso, na América Latina, aquela questão, né, dos Estados Unidos limitando o desenvolvimento latino-americano, não sei o que, tal, que sem dúvida, né, tem casos, por exemplo, na própria questão da criação da Petrobras, né, nos anos 50, os Estados Unidos jogou pesadíssimo, né, para não deixar a Petrobras se desenvolver, para obrigar o Brasil a comprar petróleo deles, né? Daí depois, quando o Getúlio bateu o pé e falou que não, que de jeito nenhum, que vai ter Petrobras. Então, a prospecção e a refinaria ficou nas mãos do Estado brasileiro, né? Mas só que a distribuição, né, ficou na mão das grandes companhias internacionais, né? O posto Esso é a Exxon, né? Nem sei se tem mais ainda, a Texaco, né? Que é a Texaco, né? Tinha a Shell, então as grandes empresas de petróleo, né? E ainda assim o Getúlio saiu morto do palácio, né? Pois bem, e não estou dizendo que ele foi assassinado, né? Obviamente ele se matou, mas a pressão política, né? Por conta dessa questão do desenvolvimento. Mas só que os Estados Unidos hoje em dia
mesmo que tenha havido, por exemplo, aquela ideia, né, do, do- da ALCA, né, da área de livre comércio da América Latina, onde, de acordo com a ideia dos Estados Unidos, o papel dos países latino-americanos era simplesmente serem países agrários, que é o que está sendo agora, de uma certa forma, sem pressão dos Estados Unidos, realizada, né? Por conta de, eu não entendo isso, né? Por que que o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento do agro tem que ser às custas do desenvolvimento industrial? Não entendo isso. Precisa do agro, claro que precisa do agro, mas só que precisa do desenvolvimento industrial. Por que que tem que ser um contra o outro, né? Por que que tem que transformar o Brasil num grande produtor agrícola e desindustrializar? Por que que não pode os dois, né? Eu não entendo isso. Mas bom, mas só que escolhas da elite política do país e não pode ficar culpando os outros. O fato da Rússia ser do jeito que é, não é culpa dos Estados Unidos, é por conta das escolhas da elite política e econômica russa. Então não pode ficar culpando os outros países, mas é exatamente isso que eles fazem. Eles culpam o Ocidente, eles culpam os Estados Unidos, eles culpam a Europa e tal, né? Por conta da própria inabilidade deles de se desenvolverem, que simplesmente é consequência das escolhas políticas dele. Que simplesmente eles fizeram tinha uma piada, né? Não é tinha uma piada. Tem uma piada com base em uma piada que era sobre a Prússia antiga, né? Vocês estudam história, então vocês devem saber que a Prússia, né? Que era o país, né? Super militarizado, né? Que dos oficiais prussianos, não sei o que e tal, né? Então tinha uma piada que a Prússia, que geralmente um país tem forças armadas, né? No caso da Prússia, as forças armadas têm um país. No caso da Rússia, então, países têm serviços de inteligência, né? No caso da Rússia, os serviços de inteligência têm um país, né? É, pode ser uma piada meio sem graça, mas que no fim das contas acaba refletindo, né? Então, por conta desses modelos deles, apesar deles terem razão por conta da adoção de políticas neoliberais, por exemplo, o Banco Central russo é super neoliberal, mas eles não mudam isso, né? A própria questão do desenvolvimento russo também, que tem sido neoliberal, e nesse caso, claro, eles podem culpar a ideologia do consenso de Washington, né? Tudo bem, né? E que não deu bons resultados exatamente, né? Mas não é simplesmente culpar o Jeffrey Sachs, culpar o Anders Oslund, culpar esses outros picaretas esses pseudo, sei lá, esses doutores né, de política econômica que daí acaba dando mau resultado. A gente vê na América Latina também, obviamente, né? Mas a questão é que daí a Rússia, não voltando então, concluindo essa questão, eles podem culpar os Estados Unidos, não sei o que, tá, mas a verdade a culpa é deles também. Eles não fizeram um sistema bom para negócio, eles não desburocratizaram, é um sistema meio mafioso, tem uma grande corrupção, não sei o que, tá. Então não dá para desenvolver direito mesmo, né? E sobretudo também a questão da ênfase no setor energético, né, em gás, sobretudo, né? Se é só ler o Adam Smith, A Riqueza das Nações, o Smith já dizia, né, que os países que baseiam a sua economia em recursos naturais, a tendência é ficar pobre, né? E ele usava daí já naquela época a primeira revolução na Inglaterra para como exemplo, né? Exatamente para dizer, nós do Reino Unido nós vamos exportar nossos produtos industrializados para os países produtores de recursos naturais e esses países vão simplesmente vender, né? Eles vão ficar, nós vamos tomar deles todos os seus recursos naturais, enquanto que eles vão comprar nossos produtos industrializados, nós vamos fortalecer o nosso setor industrial e eles vão ficar sem nada, né? O Smith já escrevia isso no século XVIII, vamos lá.
E dentro dessa questão, então, da Rússia culpar o Ocidente, pela sua falta de desenvolvimento, primeiro, e daí, como tem essa questão demográfica também, a gente tem que olhar agora quais são as ambições geopolíticas da Rússia. E a primeira ambição geopolítica da Rússia mais importante é a restauração do Império Russo. Né, que quando Putin diz que a maior tragédia do século XX foi a queda da União Soviética, muita gente interpreta como ele querendo reconstruir a União Soviética, mas não é o caso. A ideia dele é que a queda da União Soviética representou de fato a destruição do Império Russo, porque é, é, o Império Russo, que foi construído desde o século XIV pelo Ivan o Terrível, né, que é dos Grozny, né, Ivan Grozny. Então, toda essa construção do Império Russo que vai, a expansão para a Sibéria, para aqueles lados lá, né, o Cazaquistão, os próprios países bálticos depois da guerra com a Suécia, no século XVIII, partes da Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, tudo isso desapareceu, ficaram independentes. A Rússia ficou com o que seria, no tempo da União Soviética, o que se entenderia enquanto a Rússia, né, a República da Rússia, e a Rússia, na verdade, é uma federação, não dá para dizer o russo. Tipo, o Brasil mesmo tendo uma história de imigração muito grande, então o pessoal fala, eu sou italiano, eu sou alemão, eu sou, né, japonês, eu sou não sei o que e tal, mas no fim das contas é todo mundo brasileiro. A Rússia não tem essa unidade assim tão bem formada assim. A Rússia tem mais de 120 línguas oficiais, né? Não no nível federal, mas em nível regional. No Brasil não existe isso. O número de grupos étnicos que se identificam como grupos étnicos mais do que como os, por exemplo, né? Tem a questão dos muçulmanos, por exemplo, né? Teve esses ataques lamentáveis em Moscou recentemente, né? De grupos terroristas que são, por exemplo, pega o Daguestão, pega a própria Chechênia, né? São super problemáticos, né? Agora, então, como a maior ambição política da Rússia e guerra é sobre política, né? Geopolítica, e daí entra a questão da guerra, né? Eu não lembro se eu citei isso na primeira aula, mas a questão da guerra ser a continuidade da política por outros meios, né, que o Clausewitz escreveu, não significa que a guerra é resultado de não se conseguir, no nível político, resolver as coisas, então usa a força. Não é. A questão é que isso é parcialmente verdade. A questão é que o objetivo fundamental da guerra é político. Então, consequentemente, a guerra em si é um fenômeno político, porque seus objetivos são políticos. E se é possível conseguir se alcançar esses objetivos políticos sem usar força militar, é a melhor situação possível. E é exatamente isso que o Putin, que está aí como Alexandre III, quis desenvolver, sem utilizar a força. Então, a questão do Putin, se a gente olhar aí, a gente tem o quê? A gente tem, então, primeiro, ele quis restaurar o Império Russo sem usar meios militares. Primeiro, com a Comunidade Econômica Eurasiana, perdão, aí tá escrito errado. Eu meio que usei um tradutor porque essa apresentação tava em letão, tava em letoniano. Então tá, a Comunidade Econômica Eurasiana. Em 2000, então, a Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão e a própria Rússia. E o Uzbequistão o Uzbequistão aderiu em 2003. Daí, a União Econômica Eurasiana, que seria o desenvolvimento da Comunidade Econômica Eurasiana, no sentido que a ideia da Rússia era emular algo parecido com a União Europeia, onde Moscou faria o papel de Bruxelas. Ou seja, a ideia de Moscou era simplesmente colocar as ex-repúblicas da União Soviética sob seu controle político e econômico.
E daí o que acontece? Acontece que depois do estabelecimento da Comunidade Econômica Eurasiana, no ano 2000, ainda houve em 2008, nesse período até 2014, né? Então, em 2008, em 2010, em 2011, vários acordos foram assinados, né, dentro da Comunidade Econômica Eurasiana, que era para resultar na União Econômica Eurasiana. Só que na hora de assinar os acordos, né, para estabelecer a União Econômica Eurasiana, só Bielorrússia e o Cazaquistão assinaram. E depois de 2014, o Quirguistão e a Armênia. Então é um fracasso estratégico para a Rússia completo. E o país principal nessa história toda, que tinha que assinar, era a Ucrânia. Mas obviamente que a Ucrânia não assinou, porque em 2014 já tinha acontecido a tomada da Crimeia. E obviamente que a Ucrânia não iria assinar. E então, dentro dessa questão do mundo de se reproduzir de se reproduzir o Império Russo, então dentro desse grande objetivo tem subobjetivos, vamos dizer, né? Então, primeiro é o estabelecimento de um mundo policêntrico, ao contrário, né, da ideia dos anos 90 dos Estados Unidos de autores como Krauthammer, o próprio Francis Fukuyama e tal, dizendo, né, que tem um momento unipolar dos Estados Unidos, né? Então, não, o mundo tem que ser policêntrico, que é uma boa ideia, na verdade. Daí tem a questão de um ambiente de segurança com base eurasiana, né? Ou a eurasiática, né? Mas eu acho que o certo em português seria eurasiano, né? Então, ambiente de segurança com base eurasiano contra a OTAN. Não precisa da OTAN, mas a ideia é fazer um grande acordo, né? Que obviamente hoje em dia não é possível, mas fazer um grande acordo de segurança, incluindo os países, né, membros da OTAN, junto com a Rússia e tal. E essa é uma proposta do Medvedev, que ele apresentou na Alemanha em 2008, que então daí iria desde Vancouver até Vladivostok, né, que seria então, pegaria basicamente todo o globo, e onde e os cursos diziam abertamente onde o inimigo onde o grande inimigo é um Islã radical. Daí, maior papel da OSCE para diminuir a influência da União Europeia e dos Estados Unidos, maior influência russa na política de defesa europeia, sobretudo através da economia, mas isso não é mais possível desde a escalada em 2022. O status da neutralidade permanente para a Ucrânia e outros estados da Zona Cinzenta. A Zona Cinzenta são todos os países da ex-União Soviética. E a questão do Ártico, tá? Vamos para frente. Daí, mas como que fica isso? A Rússia consegue, né, chegar nesses objetivos? Porque a questão é que, no longo prazo, as ambições políticas, geopolíticas de um país são limitadas pela estrutura e o tamanho da economia. Enquanto que, ao mesmo tempo, o orçamento de defesa depende da capacidade do governo de arrecadar imposto. Então, se a economia não vai bem, também não é possível ter um grande orçamento de defesa, né? E isso resulta que a falta de colaboração, né, de sincronização entre o planejamento de recursos e as ambições geopolíticas e o que quer se fazer, né, e o que quer e onde se quer chegar, pode resultar no fracasso militar, que é exatamente o que aconteceu no início do século XX com a Alemanha. A Alemanha teve que sair da África, o Kaiser ficou louco da vida, porque a Alemanha gastou quase todas as suas reservas de ouro. A Alemanha quase teve que sair do padrão ouro na época, né? E o Kaiser ficou furioso, etc e tal. Então, essa questão da sincronia entre recursos e ambições é fundamental. Então, isso sempre tem que ser perguntado para qualquer país, porque, na verdade,
Porque, na verdade, planos sem recursos não são planos, são alucinações. Eu tinha um colega que dizia isso, e eu acho que ele está certíssimo. Bem, se a gente olhar a economia russa, então, por exemplo, a gente tem um PIB de vamos arredondar, a gente tem o PIB da Rússia é de 1,8 trilhões de dólares em 2021, ou seja, é um estado rico, mas subdesenvolvido, né? Porque se a gente olha não na produtividade da economia, mas se a gente olha na questão da complexidade econômica, o que a gente vê é que o nível de complexidade da economia russa é muito baixo, porque basicamente a Rússia é um país produtor de recursos naturais, e daí a gente pode lembrar exatamente aquilo que eu citei do Adam Smith há pouco, né? E essa questão da economia ser basicamente baseada em recursos naturais, sobretudo em petróleo, em petróleo, gás, né? Petróleo e derivados, né? E carvão e ouro, mas basicamente a gente olha na esquerda ali, né? Que as exportações, a maior parte das exportações da Rússia são combustíveis minerais, né? Óleos e graxas. Na direita tá mais detalhado, né? Então, basicamente, o que acontece é que tem uma grande dependência de importações do Ocidente, sobretudo de equipamento, maquinário e software. De onde, na verdade, a Rússia agora está tentando compensar pela China. Mas está complicado, porque a China também não tem as tecnologias mais altas, né? Então, por exemplo, 800 mais ou menos, 800 sistemas de armamento da Rússia dependem de componentes estrangeiros que são importados de países da OTAN e da União Europeia. Um exemplo disso são as máquinas que são os sistemas da Siemens, que chama o Sinomeric 840D e o Heidenheim, que são máquinas de precisão, né, que são muito comuns tanto na indústria civil como militar da Rússia, né? Por exemplo, a fábrica Kalinin em Ekaterimburgo, que produz o sistema antiaéreo S-300 da Rússia, ela faz o S-300 usando esses equipamentos ocidentais, porque a Rússia não tem condição de fabricar esses mesmos equipamentos, e a China também não consegue produzir, a Índia também não consegue produzir, são equipamentos alemães. Pois bem, também é dependente da importação de equipamentos militares de alta tecnologia da França, incluindo bombas, mísseis, torpedos, foguetes, dispositivos explosivos, equipamentos de imagem, aeronaves, câmeras fotográficas, sistema de navegação e detetores infravermelhos para caças e helicópteros de combate, né? Em 2016, o Complexo Industrial Militar Russo solicitou que a indústria local substituísse 127 itens normalmente importados do Ocidente. Um ano depois, em 2017 e 2018, eles tinham conseguido substituir apenas 7 unidades. Então não é um processo simples, né? Vamos para frente. Ó. Em 2012, os motores a gás da Azore Yamash Project deveriam ser fornecidos para os navios de patrulha do projeto 11.356, as fragatas do projeto 22.350 e os destroyers multifuncionais do projeto 21956, mas só que em setembro de 2019 o governo russo anunciou que a United Engine Corporation, a NPO Saturn, na região de Yaroslavl, em Rybinsk e o JSC Klimov de São Petersburgo, substituiriam esses motores ucranianos, né? Que esses motores a gás, o Azore Yamash Project é da Ucrânia, né? Então, depois de 2012 não são, né? Mas daí a gente está vendo ó, em 2019, são 7 anos depois, né? E não há notícias agora que tenham realmente que tenha tido que o complexo industrial militar russo tenha conseguido desenvolver esses motores para substituir, né? Esses motores a gás para substituir os de origem ucranianas, né?
tem falta de vagões de alta capacidade para transporte de minério. Mais ou menos 10 mil vagões de carga foram retirados de serviço nos últimos 3 anos. Daí, em 2023, cerca de 100 mil, né, é, é, tem uma demanda reprimida, né? Estão faltando ao todo, né? 10 mil foram retirados e estão faltando 100 mil. Ainda que os fabricantes russos tenham entregue 95 mil, né? E por que isso? Porque a produção local depende de componentes importados. A montagem final ocorre apenas na Rússia, tipo montando, né? A, o setor industrial russo não consegue produzir esse tipo de coisa que é mais complexo. Vamos lá. Petróleo e gás. As reservas de petróleo da Rússia estavam nas reservas do Azerbaijão, né? Em 1948, novas reservas foram descobertas no Tartaristão e durante os anos 60 no oeste da Sibéria. A Rússia começou a extrair petróleo bruto rico em enxofre do primeiro campo de petróleo em Pririazavone em 2013, só que até agora é o único campo novo em operação. E qual é o problema aí? O problema aí é que isso é no Ártico, né? E a Rússia não tem tecnologia de explorar para explorar petróleo no Ártico. E daí acaba sendo era em parceria, né, com a British Petroleum e a Shell, e depois a escalada em 2022 as duas companhias saíram da Rússia. Mas mesmo assim, para a operação ser rentável, o preço por barril de petróleo tem que ser mais ou menos $50 por barril. Recentemente estava 59, né? E daí tem a questão de, por exemplo, que a Rússia vai repassar essa o que o Ocidente não está comprando para a China, mas só que daí para mandar esse petróleo para a China, isso sobe de forma considerável, de tal forma que não é rentável. A operação não é rentável, dá prejuízo ao invés de lucro. Daí, as instalações da Yamal, né? Ambas no Golfo de Obi, que são lá em cima, né? É no Ártico, né? Estavam destinadas a se conectar à infraestrutura dos Luga para acessar o gasoduto Nord Stream, mas só que não está mais operacional. E qual é o problema quando não está mais operacional? O problema é que no Ártico, né? O petróleo, não só no Ártico, mas o petróleo sai com água, né? O óleo sai com água no cano ali. E se a temperatura, como a temperatura no Ártico é negativa, se não está se movendo e se não está explorando, né? Se não está tirando petróleo e tal, o que acontece é que a água congela. O óleo não congela, mas a água congela. E como a água congela, então arrebenta os canos, né? Arrebenta os, os oleodutos, né? E então, consequentemente, a última vez que isso aconteceu foi no tempo da União Soviética. Levou 30 anos para os caras conseguirem reconstruir toda essa infraestrutura e tal, né? E daí tem a esperança, né, de que a fábrica de Blagoveshchensky atinja a capacidade total até 2025, mas só que como a Gazprom pegou empréstimo de bancos chineses e a maior parte do equipamento depende de tecnologias ocidentais que agora foram cortadas por conta da escalada, então tudo isso bota a questão da temperatura, a questão dos canos, questão de não sei o que, está extremamente complicado. E sobretudo porque essas reservas que são mais ao sul, elas já estão meio que terminando, já estão indo no fim. Claro, não é questão de meses, mas é questão de alguns anos, alguns poucos anos. Se a Rússia não conseguir desenvolver no Ártico a exploração de petróleo e de gás de forma ampla, vai ter muito problema, vai acabar simplesmente. Tá, vamos lá. A questão da desigualdade de renda e nível de pobreza, né? De acordo com dados de 2021, a renda média da Rússia é 20, né? Ou seja, o PIB per capita é $27 mil, mais ou menos arredondando, né? Só que o negócio é o seguinte: se a gente olhar a mediana, né? Qual é a diferença entre média e mediana? A mediana é o valor que se apresenta com mais frequência, né? Então, se a gente olhar a mediana é de 5.431, que é próprio ao Peru, próprio, é semelhante ao Peru e ao Equador, né?
Então, isso significa que, de maneira geral, a Rússia é um país pobre, né? E desigual, ou seja, tem muita gente rica, mas a maior parte da população é mais pobre. Se a gente comparar com os países bálticos, né, com a Letônia, por exemplo, onde eu moro, né, onde os russos adoram criticar, dizer que aqui no Báltico todo mundo vive mal, mas, por exemplo, a mediana na Estônia é quase 39 mil, a média é 78 mil quase, na Letônia a mediana é quase 34 mil e a média é quase, basicamente 70.500, na Lituânia é quase 30 mil a mediana e na média 63.500. Então, as pessoas vivem melhor, as pessoas têm então essa questão, né? A Rússia é rica, mas tem uma desigualdade de renda muito grande, né? Até então, voltando na questão demográfica, até 2050 o número de homens russos entre 18 e 40 anos diminuirá para 18 ponto, vamos arredondar, para 18,5 milhões, em comparação com os atuais 22,7 milhões, ou seja, são menos homens para entrarem nas Forças Armadas, né? E isso diminui a quantidade de soldados. Sobretudo, isso é importante porque isso é importante porque em uma população que fica mais velha e uma população que envelhece, o nível de performance dos soldados também diminui. Você não pode comparar, é incomparável a força física, agilidade e tudo de uma pessoa, de um jovem de 20 anos, 21 anos e de um cara de 40, 50 anos. Você manda um cara de 40, 50 anos pro front, o desempenho é ruim. Né? E é por isso que tem essa coisa, né, nas Forças Armadas, que quem está com 40, 50 anos geralmente é o quê? Geralmente são sargentos superiores, oficiais superiores que não vão pegar em arma e não vão para o front, entendeu? Então, isso reduz a capacidade militar da Rússia. E um exemplo nisso é que os BTGs, que são os grupos táticos de batalhão, eles são preenchidos em 40%, e os soldados estão com baixa moral, né? E agora estão dizendo que vai ter 450 mil homens russos, não sei o que tal, né? Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas os caras não são treinados, é pessoal mais velho, tipo, não dá para comparar com um soldado profissional de 20, 21, 22 anos. Fora isso, tem a questão da fuga de cérebros, né? De acordo com dados da Associação Russa de Comunicações Eletrônicas, até por volta, né, de 70 mil profissionais técnicos, ou seja, cerca de 10% da força de trabalho na área de computação, né, da área de informática da Rússia, já tinham fugido do país no primeiro mês da escalada, ou seja, até março de 2022, vamos colocar que seja mais um pouco, até abril de 2022, 10% da força de trabalho em computação, né, informática da Rússia já tinha deixado o país, e essa tendência, pelos dados que eu vi, é que eu não achei dados tão precisos assim para dividir com vocês, mas não mudou muito não, tá parecido, tipo, tá, o pessoal continua indo embora, né? E tanto que é interessante, né? Todo mundo reclama dos Estados Unidos, mas começou a ter problema. Eu não sei como tá agora, mas só que na época, tipo há 2 anos atrás, estava tendo problema no sentido de que tinha um fluxo, até gente surpresa, né? Com uma certa surpresa, que estava tendo fluxo de gente da Rússia, de russos tentando entrar nos Estados Unidos junto com os mexicanos, via México. Vamos lá. E a questão da Ucrânia, né? Então, a Ucrânia, ela vê essa questão da Rússia, da guerra com a Rússia, como uma questão existencial, né? É, a Ucrânia, ela vê duas possibilidades, ou ir para o lado do Ocidente, entrar na União Europeia e se desenvolver, ou ficar na Rússia e ser periferia da Rússia e ser pobre. É isso que eles acham. Então, eles estão lutando contra. Não é contra, vamos mudar a palavra, eles estão lutando para
né? No sonho, né? A gente pode discutir se funciona, não funciona, não sei o que, tá, mas essa é uma discussão comprida e tal, né? Mas então, para a Ucrânia, eles querem uma vida melhor. Eles consideram que a Rússia é ruim. Eles não querem, né? Eles não querem ficar na órbita da Rússia, né? Eles querem sair da órbita da Rússia porque eles consideram que a Rússia é ruim. Eles consideram que a Rússia vai trazer pobreza, subdesenvolvimento, que os oligarcas russos e a elite política russa vai roubar a Ucrânia de tudo e os ucranianos não vão e os ucranianos vão ficar sem nada, né? Então, daí é a questão dessa dicotomia, né, entre União Europeia versus Rússia. A Ucrânia está com grandes problemas de recrutamento e tem mandado soldados mais velhos para o front, né? Mas a Ucrânia tem um potencial econômico e recursos naturais que são muito importantes, tanto para a Rússia como para a Europa. E sobretudo a questão demográfica. São 50 milhões de ucranianos. A Rússia está perdendo pessoas, tem cada vez menos gente vivendo na Rússia. E com isso também cada vez menos gente para pagar imposto, né, para financiar as ambições geopolíticas. Então, se a Ucrânia, teoricamente, vamos supor, né, se a Rússia incorporasse a Ucrânia, conseguisse militarmente invadir a Ucrânia e fazer com que a Ucrânia fosse parte da Rússia, seriam então mais ou menos 45, 50 milhões de pessoas a mais na Rússia. E o mesmo vale para a Europa, né? Porque na Europa o mesmo vale no sentido que a Europa também está com um problema demográfico muito grande, né? E por conta desse problema demográfico grande, o que acontece é que são 45, 50 milhões a mais de pessoas que vão estar dispostas a fazer a trabalhar com coisas que franceses não querem mais fazer, alemães não querem mais fazer, que são trabalhos mais subalternos, vamos dizer assim, né? E isso para a Europa também, de uma certa forma, é super importante, porque resolve um dos grandes problemas geopolíticos da Europa, que é justamente a questão da imigração islâmica. A Europa tem compensado a falta de força de trabalho através da imigração islâmica, né? Então se consegue substituir a imigração islâmica, que traz junto o radical islâmico. Tem muita gente na Europa, vamos dizer a verdade aqui, há racismo na Europa, né? Tem gente que não gosta, diz que apesar de que, no meu entender, é muito mais uma questão cultural e religiosa do que raça mesmo, assim, do que tipo ser mais moreno, menos moreno, não sei o que e tal, né? Muito mais uma questão cultural e religiosa. Mas então a Europa, né? A Europa substitui daí a imigração islâmica pela imigração da Ucrânia, né? Que daí são brancos, são cristãos e tal, né? Então é mais aceitável e isso seria muito bom para a Europa, né? Fora a questão de tecnologia, a Ucrânia, por conta uma parte importante da indústria bélica soviética, né? Era na, era na Ucrânia, então a Ucrânia tem tecnologia, a Ucrânia tem assim, tem cientistas, né? O maior avião do mundo, né? Aquele Antonov, fabricado na Ucrânia. Então eles têm indústria aérea, não é que eles não têm nada. A Ucrânia também tem. A Ucrânia tem vários problemas, porque não se desenvolve, né? E que é culpa deles também, mas eles têm um potencial muito grande, fora a questão da agricultura e fora a questão de recursos naturais, que tem áreas da Ucrânia onde há gás e há petróleo também. Eu não sei dizer exatamente a quantidade, mas também tem, né? Também há. E a Rússia vai parar? Não. Enquanto a Rússia tiver recurso, a Rússia não vai parar. E daí, para concluir, então, né, que eu tinha planejado fazer uma segunda parte mais curta, mas eu estou olhando aqui,
eu tô falando há quase uma hora, né? Então, e o que, então, como fica a questão geopolítica da Europa? Bom, o maior problema, então, geopolítico para a Europa nesse momento é a Rússia e a guerra da Ucrânia. Quando a gente olha no sul e no leste. Perdão, no norte e no leste. Ao sul é um problema que. O problema é o norte da África, né? E a Síria, é o mundo islâmico, na verdade, né? O grande problema geopolítico da Europa e uma China que está se desenvolvendo cada vez mais, apesar que a China entrou na armadilha média, né? O Xi Jinping estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para investidores dos Estados Unidos não deixarem de investir na China, etc e tal, né? Mas esses problemas nem se comparam com a batata quente que a Rússia e essa guerra na Ucrânia representam, né? E daí? Mas quem ganhou a guerra? Quem vai ganhar a guerra? A Rússia, em tese, quem ganha a guerra é a Ucrânia. A Ucrânia já ganhou a guerra. E a Rússia perdeu a guerra. Por quê? Porque se a gente definir os objetivos da guerra como sendo políticos, como a gente discutiu antes, a Rússia não vai conseguir atingir os seus objetivos políticos. A Rússia, na verdade, perdeu a Ucrânia. Supondo que a Rússia consiga invadir a Ucrânia inteira e à força anexar a Ucrânia, que eles não têm capacidade para fazer isso, e também não é parte exatamente dos planos, né, estratégicos da Rússia, mas a ideia de mudar o governo. Então veja, porque o que é que a Rússia disse? A Rússia disse que iria. Quais eram os objetivos? Desmilitarizar a Ucrânia e tirar os nazifascistas do poder. Estou repetindo o que eles disseram. A Ucrânia nunca esteve tão militarizada como agora, perdeu? Politicamente, a Rússia perdeu a Ucrânia, nem os políticos pró-Rússia têm coragem hoje em dia de se apresentarem como Rússia, porque a população ucraniana que antes considerava os russos como irmãos, agora detestam, não podem nem ver, tudo que vem da Rússia é horrível, é ruim, é porcaria, não sei o que e tal. Então também perdeu. E se a gente olhar em relação à Europa, a Suécia entrou na OTAN, a Finlândia entrou na OTAN, a Alemanha, que nem pensava em aumentar o orçamento de defesa, está aumentando o orçamento de defesa, está se rearmando, a Dinamarca está. Todos os países que eram super de boa com a Rússia mudaram. Todos os países que. A França queria vender porta-avião para a Rússia em 2015, 2016, foi um escândalo. Todos esses países queriam, de uma certa forma, ter um esquema tipo negócios como sempre com a Rússia e não rolou. Não é que não rolou, não rola mais. Teve, por conta dessa escalada e por conta do que a Rússia andou fazendo, a Rússia perdeu a Europa. Então, na verdade, o grande perdedor dessa guerra, se a gente olhar geopoliticamente, foi a Rússia, tá? Mas a Rússia não vai embora, a Rússia vai querer vingança depois, né? Porque né, jamais vai aceitar, né? Então, acaba sendo o maior problema geopolítico da Europa, infelizmente. Galera, foi um prazer gravar essa aula para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, me manda um e-mail, escreve comentário também. Se tem pergunta, escreve comentário, tá? Um forte abraço para vocês e tô esperando perguntas, comentários, não sei o que e tal. Falou? Aquele abraço.